Muito boa noite a todos. Esta noite transmitiremos a terceira de 4 palestras do Fórum Online VetSmart de Medicina de Felinos, que ocorrerá ao longo deste mês de agosto inteiro. O meu nome é Thiago De Rogatis e eu sou o seu apresentador. O VetSmart TV é uma iniciativa dos aplicativos e sites VetSmart para oferecer gratuitamente a clínicos de pequenos animais e estudantes de medicina veterinária conteúdo técnico atualizado em parceria com as principais empresas do setor. O tema abordado de hoje será manejo do gato obstruído. E todos que estão assistindo ao vivo receberão, através do e-mail cadastrado no VetSmart, o certificado de presença online. E vale lembrar que o nome do seu certificado será exatamente o nome que você cadastrou no VetSmart. Então, se você deseja atualizar o seu nome, acesse a área de cadastro no VetSmart pelo aplicativo ou pelo site e faça a sua alteração. A transmissão de hoje tem o patrocínio da Royal Canin. A precisão nutricional é parte do DNA da Royal Canin. Sua ciência e profundo conhecimento das reais necessidades nutricionais de gatos e cães gera produtos inovadores. A Royal Canin compartilha sua paixão, contribuindo com a saúde e bem-estar dos animais de estimação em todo o mundo. E como patrocinadora, a Royal Canin realizará o sorteio de um kit exclusivo de produtos. Para participar, basta se cadastrar e assistir aqui com a gente a transmissão de hoje. Nós vamos divulgar o nome do vencedor ou vencedora no final dessa transmissão. Bom, e a médica veterinária convidada para a apresentação de hoje é a professora Fernanda Amorim. E logo após a apresentação da professora Fernanda, teremos a participação do representante da Royal Canin, Eduardo Zanelli, coordenador de comunicação científica da Royal Canin. Bom, eu vou falar um pouco agora do currículo da professora Fernanda. Ela é graduada na Universidade Federal Fluminense e mestre em Clínica e Cirurgia Veterinária na mesma universidade. Ela é doutora em Ciências Veterinárias, professora de Clínica Médica de Felinos Domésticos e coordenadora do Serviço de Medicina Felina do Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo da apresentação da professora, você pode enviar suas perguntas para o WhatsApp, para o número que vai aparecer aí na sua tela. As perguntas serão respondidas em tempo real pela nossa equipe e como o volume de perguntas é muito alto, algumas perguntas serão respondidas posteriormente por e-mail. Bom, agora eu vou passar a palavra agora para a nossa convidada de hoje, a professora Fernanda, que vai conduzir a sua apresentação a todos vocês. Muito boa noite, professora. Boa noite. Muito boa noite, Eduardo. Thiago, tudo bom, bem? tudo jóia. Agora é com você, Fernanda. Obrigada, Thiago. Bom, boa noite a todos. A gente vai iniciar a aula hoje abordando um assunto extremamente importante na clínica de felinos, que os veterinários têm bastante dúvida ainda. É um assunto bastante comum. Então, a gente escolheu esse assunto para poder abordar as causas de doença do trato urinário inferior de felinos, o manejo de como receber o paciente obstruído, os tratamentos de emergência, todas as condutas clínicas que a gente tem que ter para depois investigar a causa da doença e estabelecer um prognóstico melhor para esses pacientes. Então, a gente vai iniciar falando sobre a doença do trato urinário inferior, que é uma síndrome clínica que inclui várias doenças, várias enfermidades que levam a sinais clínicos comuns nos gatos, que são hematúria, disúria, polaquiúria, hematúria, periúria. Então, todas essas doenças têm os mesmos sintomas, por isso que a gente engloba todas numa síndrome clínica que a gente chama de doença do trato urinário inferior. Dentre as causas, as mais comuns nos relatos de literatura e na nossa rotina, a gente teve a oportunidade de estudar no ano passado no mestrado da Gabriela na universidade, a gente também encontrou como a principal causa a cistite idiopática felina. E, na verdade, é um diagnóstico de exclusão. Ela tem um fundo neuroendócrino, ela tem uma incidência bastante alta entre os felinos, atualmente a causa mais comum. Depois a gente tem a formação de tampões uretrais, que tem um fundo inflamatório, muitas vezes com componentes de cristais também, um mineral, né? Geralmente estruvita. E
Antigamente já foi mais comum, né, a urolitíase, que é a formação de cálculos no trato urinário. Hoje está se tornando cada vez menos frequente na clínica de felinos, mas também é uma causa que a gente tem que pesquisar, tem que investigar para excluir. E obstrução funcional, estenose, defeitos anatômicos, que são distúrbios um pouco mais raros, muitas vezes iatrogênicos, principalmente a obstrução funcional e estenose, que somos nós que causamos. Então, tudo isso a gente vai abordar os cuidados durante o tratamento desses pacientes para que isso não ocorra, né, depois como consequência da nossa desobstrução. E também as neoplasias, só que as neoplasias são mais comuns em gatos mais velhos, acima de 10, 12 anos de idade, a gente não vê com tanta frequência na rotina clínica. Então, para iniciar, também é importante a gente lembrar da anatomia da uretra felina. Então, a gente sabe que a uretra peniana, que geralmente é onde os cálculos, as obstruções, os tampões estão localizados, ela tem 0,7 milímetros. E é importante a gente lembrar disso na hora de escolher a sonda apropriada para desobstruir esse gato. Então, ela vai diminuindo o seu diâmetro até a extremidade do meato urinário. Então, é importante a gente ter essa preocupação durante a desobstrução do felino. Os músculos que participam de toda a micção, a bexiga contém, então, o músculo detrusor. Ele é responsável pela contração da bexiga no ato da micção. O esfíncter interno, ele é formado por toda a musculatura do colo da bexiga e da uretra pré-prostática. Então, o gato não tem um esfíncter apenas urinário. Toda a musculatura da uretra, ela se contrai ou ela relaxa, né, ao mesmo tempo. Então, a parte interna é o colo e a uretra pré-prostática e o esfíncter externo é formado, então, pela musculatura da uretra pós-prostática. Então, a gente tem essa particularidade no gato que é importante também. Depois a gente vai abordar o tratamento para prevenir espasmos uretrais dessa musculatura da uretra, depois que a gente sondar o paciente. É importante a gente lembrar disso posteriormente. E a eliminação de urina, então, ela ocorre a partir da contração desse músculo detrusor e o relaxamento da uretra. Elas têm que ocorrer ao mesmo tempo, né? E a inervação é responsável por essa micção, pelo ato de micção, pela contração do detrusor, é a inervação parasimpática, que é, então, formada pelo nervo pélvico na bexiga e na uretra pelo nervo pudendo. E a inervação simpática, então, ela é responsável pelo contrário, né, pelo relaxamento da musculatura da bexiga e a contração da musculatura da uretra, para quando o animal não está no ato em si de micção. Por que é importante a gente saber disso? Porque as lesões neurológicas que ocorrem na medula espinhal dos felinos, se ocorrerem aonde existe a saída desses nervos periféricos que inervam a bexiga e a uretra, vão levar a problemas de retenção urinária que não tem a ver com uma obstrução de uretra. Então, é importante a gente saber que lesões entre a segunda vértebra lombar e a quarta vértebra lombar podem ocorrer lesionando a inervação simpática, que é o hipogástrico, e entre S1 e S3 existiria uma lesão do nervo pélvico, se né, tiver algum trauma, alguma secção da medula espinhal nessa localidade, a gente vai ter, então, um problema de inervação de parasimpática e a bexiga não contrai, né? A vesícula urinária acaba não contraindo e a gente tem retenção urinária. Então, é importante saber da anatomia, saber de onde esses nervos emergem da coluna, para a gente, sempre que tiver histórico de trauma, né, a gente não conhecer bem o gato que a gente está recebendo, às vezes foi atropelado, ou foi algum proprietário pega o gato na rua para trazer, não tem muito histórico, é importante a gente avaliar se existe essa lesão neurológica, e uma das maneiras de avaliar, além da radiografia, é a gente fazer, testar o esfíncter anal. Então, a gente faz com a agulha, testa esse esfíncter para ver se a inervação do pudendo está adequada, e se não tiver, a gente começa a suspeitar de uma lesão, principalmente em vértebras sacrais. Então, aqui tem uma radiografia de um problema que é relativamente comum em gatos, tracionar a cauda, né? Às vezes a criança brincando, ou o próprio veterinário, ao aferir a temperatura do paciente, quando o paciente resolve se movimentar bruscamente, acaba tracionando a cauda, pode ocasionar
então, lesões entre a primeira sacral e a terceira, levando a lesões neurológicas desses nervos que emergem dessa região. Então, é importante a gente sempre ter esse diagnóstico diferencial. Como que a gente vai receber esse paciente na clínica? Geralmente, esses pacientes são jovens, com idade média inferior a 2 anos de idade, maioria das vezes castrado, apesar de que isso também está mudando nos últimos anos. A gente está vendo alguns gatos inteiros ainda na rotina. Nesse trabalho que a gente fez na faculdade, foram apenas 53% de gatos castrados. Todos os nossos são SRD, a população que a gente atende no Hospital Veterinário da UFRGS é composta basicamente por gatos sem raça definida. E eles, surpreendentemente, tinham acesso à rua, né? Eles têm um acesso a enriquecimento ambiental, eles não são confinados, como a literatura fala, na nossa rotina. Porém, um dos fatores importantes que a gente observou é que eles comem bastante ração seca, né? Quase 70% desses pacientes comiam bastante ração seca. E a gente sabe que isso gera um comprometimento da ingestão hídrica desses pacientes, que predispõe a um dos principais fatores predisponentes para ter problemas urinários nessa espécie. E manejo de eliminação inadequado, ou seja, número de bandejas sanitárias inadequadas, muitas vezes com número inferior ao número de gatos, levando com que eles retenham urina, porque muitas vezes a caixa de areia está suja. Manejo hídrico inadequado, potes de água em locais inapropriados, muitas vezes pequenos, que os gatos não são muito atraídos. Então, todo esse histórico a gente tem que coletar no momento que o paciente chega para poder corrigir esses problemas depois da desobstrução. É impressionante como a gente também coleta nesse histórico dados de estresse recente, o que tem levado a muitos casos de cistite idiopática, né? Então, é sempre importante a gente perguntar se mudou alguma coisa na rotina do paciente, se ele se estressou por algum motivo, porque isso pode desencadear daí uma resposta neuroendócrina levando a inflamação na bexiga. E 21% desses pacientes que a gente recebeu ultimamente tinham histórico de obstrução recente, mostrando mais uma vez que é um problema que pode ter recidivas, principalmente se todo o manejo nutricional de bandejas sanitárias, vasilhas hídricas e alimentação não forem corrigidos. Na avaliação clínica imediata, é muito importante a gente avaliar a frequência cardíaca. Por incrível que pareça, é uma das coisas que a gente mais se preocupa no atendimento desse paciente, porque se o paciente tiver bradicárdico, indica um quadro grave de hipercalemia que tem que ser corrigido antes desse paciente ser anestesiado. Então, é importante se atentar, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 140, esse paciente está em risco realmente de ter uma hipercalemia importante. Nem sempre eles estão bradicárdicos, eles podem estar hipercalêmicos, mas não estarem bradicárdicos. Mas se a gente identificar isso na clínica, na avaliação clínica, é importante pensar em corrigir, em aferir o potássio sempre que possível, para poder corrigir essa condição clínica antes de anestesiar o paciente. Claro, é importante palpar a bexiga para ter certeza que o gato está obstruído. Essas bexigas geralmente estão bastante distendidas. É importante avaliar o meato urinário externo, o pênis, a região perineal, porque a gente observa muitas vezes no final da aula, eu vou mostrar algumas fotos, né, de pacientes que às vezes estão tendo todo um tratamento com dieta terapêutica, antibiótico, manejo, mas quando você vai ver, ele tem um problema físico, ele já tem uma estenose, ele tem uma má formação, ele tem uma lesão por lambedura na região perineal, no próprio pênis, levando a uma obstrução. Então, a gente tem que fazer essa avaliação clínica externa do paciente. Muitas vezes a gente observa que não há fluxo urinário, eles estão em escúria, né? O termo correto semiológico é escúria, quando o paciente produz urina, mas ele não consegue eliminar. Porém, alguns gatos gotejam urina porque existe uma obstrução paradoxal, na verdade está tão repleta a bexiga que acaba gotejando, mas isso não indica que ele não está obstruído. É importante, ao ter o histórico de um paciente que está com dificuldade de urinar
e a gente palpa essa bexiga, ela está muito grande e ele está sem urinar ou gotejando, já justifica o procedimento de desobstrução uretral, né? Porque eu vejo muitas pessoas, está gotejando, não está obstruído. Não, a gente tem que proceder todo o procedimento de desobstrução, porque não é só porque está gotejando que ele não está obstruído, né? A gente sabe que a bexiga muito repleta pode levar a esse gotejamento. O pinçamento da cauda e a avaliação do esfíncter anal, então, servem para a gente avaliar principalmente a função neurológica daqueles nervos que eu falei no início, principalmente do pudendo, avaliando, então, se não existe uma retenção urinária de origem neurogênica. Então, é bem comum a gente receber pacientes com lesões, como eu comentei, né, por trauma por lambeduras, muitas vezes por sondagens inadequadas, com sondas de tamanho muito grandes, eles acabam por ter hematomas, necrose na região perineal ou na própria região peniana, que já por si só é uma indicação de cirurgia, de uretrostomia perineal, né? Então é importante a gente fazer essa avaliação antes de desobstruir o paciente. Então, na avaliação clínica, a gente palpa a bexiga. Se ela estiver repleta, é um caso de obstrução, pode ser que seja uma obstrução parcial ou total, ele pode estar gotejando. De qualquer maneira, a gente tem que proceder todo o tratamento de desobstrução emergencial. Se ela estiver vazia, a gente tem que se perguntar se ela está vazia porque ela está rompida ou se o paciente tem uma polaquiúria importante, ele está gotejando o dia inteiro por causa de uma cistite e muitas vezes ele acaba não guardando urina na bexiga porque o estímulo para a micção ele é frequente e por isso ele urina o dia inteiro. Então é importante porque a conduta é totalmente diferente, né? Quando ela está rompida, o tratamento é cirúrgico. Se não, a gente tem que tratar a dor desse paciente, porque muitas vezes ele urina por dor o dia inteiro, então a gente tratando a dor, a gente consegue com que esse gato tenha urina, consiga guardar a urina na bexiga, porque a gente vai precisar de uma amostra para poder avaliar a causa dessa cistite nesse paciente. Então, os sinais clínicos incluem que o proprietário relata para gente lambedura do pênis, disúria, estrangúria, hematúria, polaciúria, periúria, são todos aqueles sinais que são englobados nessa síndrome urológica felina, que tem várias causas, né? A gente chama de doença do trato urinário inferior, mas a gente precisa proceder vários exames de urinálise, urocultura, imagem, raio-x, ultrassom, para chegar no diagnóstico definitivo do problema posteriormente. Eles podem vocalizar, ter ataxia já em função da retenção urinária, da uremia grave que eles apresentam muitas vezes. Agressividade por dor, o gato ele tem por natureza essa agressividade quando ele sente dor, então toda vez que a gente lida com gato agressivo é importante a gente avaliar se ele não tem motivos para estar com dor, porque tratando ele deixa de ser agressivo, né? E a desidratação também é bem comum, porque eles também deixam de beber água durante esse período em que estão sem urinar, em função da dor e de todo o mal-estar que eles estão passando. Então essa é a ficha que a gente utiliza na nossa rotina para avaliar clinicamente os pacientes no momento que eles chegam. Então, o que é muito importante, né? A gente incluir nessa ficha dados como temperatura, frequência cardíaca, a pressão arterial, o estado mental. Muitos pacientes chegam com coma, já estupor, alteração mental, eles não estão tão obstruídos há tanto tempo, muitos chegam às vezes 3, 4 dias de obstrução, em que eles já chegam muito prostrados. Isso tudo vai influenciar na nossa conduta de emergência. Então, muitas vezes a gente se detém naquela questão urinária, mas esquece de todas essas consequências que a retenção urinária causa. E ao anestesiar um paciente sem tratar esses problemas antes, a gente coloca em risco a vida deles, né? Então, é importante ter essa conduta seriada e adequada antes de proceder à desobstrução. Na nossa rotina hoje, muitas vezes o paciente chega de manhã obstruído, ele só vai ser desobstruído muitas vezes no meio e no final da tarde, porque a gente faz tantos exames e tantas correções hídricas eletrolíticas antes,
que a desobstrução em si, quando o paciente está estável, só vai ocorrer algumas horas depois. Então é importante a gente ter esse cuidado, porque aí o número de casos de óbito, de complicações depois, ele é muito menor. A gente também inclui na nossa rotina o lactato, a hemogasometria, tudo isso eu vou abordar como é a nossa rotina, né, em termos de alterações que a gente encontra. Então é esperado que um gato após 48 horas de obstrução urinária, ele apresente crise urêmica, que vai levar a muitos quadros de vômito, de anorexia, de sinais sistêmicos graves. Hipotermia foi muito comum também no nosso trabalho, hipotensão, depressão mental. Então é importante fazer toda essa avaliação antes de proceder à anestesia e desobstrução. O que a gente encontrou, né, nessa nossa pesquisa e que é o que a maioria dos livros relata também, a literatura? Eles chegam azotêmicos com uma creatinina ureia extremamente elevada, é esperado porque é uma azotemia pós-renal, mas eles têm hiperlactatemia, então mostrando aí uma baixa perfusão periférica dos tecidos, uma produção de ácido lático alta, acidose metabólica por retenção de ácidos, por falta, né, do fluxo urinário, hiperfosfatemia, que acaba levando aí uma hipocalcemia ionizada, que a gente vê muito frequentemente. Aliás, é o distúrbio eletrolítico mais comum que a gente observa nas hemogasometrias desses gatos. Hiponatremia, hipercalemia, bastante comum também, em função da retenção urinária. E alguns chegam hiper ou hipoglicêmicos, então por isso é importante avaliar, porque a gente precisa corrigir os que estão hipoglicêmicos. E acidose respiratória também a gente tem encontrado, porque eles ficam tão deprimidos e tão prostrados e hipotérmicos que eles acabam ventilando mal. E isso leva a uma acidose respiratória, o gato compensa mal a acidose metabólica, ele não consegue ventilar bem, e além disso a gente sabe que eles chegam muito prostrados e muito hipotérmicos, que pode levar a uma acidose respiratória também. Então essa é a nossa rotina, né? Aqui eu tenho um exemplo, um exame de uma hemogasometria de um paciente, do Thor, e esse gato, então, desculpa, esse é do Alvin, depois eu vou mostrar a foto, o videozinho do Thor, mas a hemogasometria do Alvin ilustra a nossa rotina com esses gatos obstruídos. A gente faz hemogasometria em todos e o que a gente observa é o quê? Uma acidose metabólica importante, a gente observa uma hiponatremia porque existe uma reabsorção tubular da água que tá, né, não está sendo eliminada em função da obstrução urinária. Então essa reabsorção tubular leva a uma diluição desse sódio no sérico. Eles têm retenção de potássio, levando a uma hipercalemia importante, e a hiperfosfatemia leva a uma hipocalcemia ionizada. Então esse é o quadro clássico do distúrbio ácido básico eletrolítico que a gente encontra nesses gatos quando eles estão obstruídos há mais de 24 horas. E essa hipercalemia é a mais grave, porque ela leva a distúrbios de condução cardíacas, então a gente pode ter várias alterações no eletrocardiograma. Esse agora é um trabalho que a gente pretende fazer no futuro, que é avaliar o eletrocardiograma desses pacientes correlacionando com a hemogasometria. E a gente tem, então, frequentemente, que a gente consegue identificar na clínica é a bradicardia. Mas eles podem ter diminuição ou ausência de onda P, aumento do intervalo PR, e pode até levar a uma parada atrial. Então é bem importante avaliar e corrigir esses problemas antes, essa hipercalemia antes. Como é que a gente corrige esses distúrbios? É importante avaliar a pressão arterial em primeiro momento, a pressão arterial baixa, abaixo de 100, a gente precisa corrigir com prova de carga. Então, a prova de carga a gente faz por via intravenosa, em bolos. Não tem uma dose correta correta que eu digo, não tem estudos para determinar a dose ideal dessa prova de carga. A maioria dos especialistas, então, sugere uma dose de 15 a 20 ml por quilo de fluido de Ringer com lactato. Hoje a gente já sabe que pode ser utilizado o Ringer com lactato mesmo em gatos obstruídos. A quantidade de potássio não influencia nessa hipercalemia,
E a gente sabe que o cloreto de sódio pode levar a uma acidose ainda maior nesses pacientes. Então a gente escolhe de preferência o ringer com lactato e faz aí bolos de 10 a 15 ml por quilo, pode chegar a 20, tem alguns autores que falam até em 30, mas a gente usa aí mais ou menos 15 ml por quilo em 15 minutos por via intravenosa em bolos. E aí a gente monitora essa pressão. A gente pode fazer até 3 provas de carga para que essa pressão arterial chegue a 100 no mínimo. A partir daí, entra-se com uma fluidoterapia de 10 a 20 ml por quilo, para que a gente mantenha esse paciente volêmico, né, repondo volume. E essa fluidoterapia já vai levar uma diminuição do potássio, né, ajudando no tratamento já da hipercalemia. Nesse momento, a gente coleta o sangue, né? Então fez a fluidoterapia, está aquecendo o paciente, avaliou, colheu para hemogasometria, colhe para hemograma ureia e creatinina, se possível, né? E aqui tem um exemplo de um vídeo de um paciente, o Thor, que tinha 2 anos de idade, para vocês verem como a maioria a gente tem que proceder a essas provas de carga, que pode ser de 1 a 3, né, até que a gente consiga restabelecer a pressão. A analgesia é muito importante, e isso é uma coisa que a gente tem observado, assim, logo que eles chegam, se a gente faz analgesia, todo o procedimento se torna mais tranquilo, com o gato menos estressado. Eu já vi gato morder uma estagiária simplesmente porque ela foi fazer uma ciscentese, antes de fazer a analgesia. Então, a gente mudou esse protocolo. A analgesia ela é antes de qualquer coisa, para que ele fique mais relaxado, com menos dor, e a gente consiga manipular esse paciente com mais cuidado e com menos estresse por parte dele. A ciscentese a gente realiza em todos os pacientes. Por quê? Porque tem várias vantagens. A gente restabelece a taxa de filtração glomerular, a gente colhe uma amostra de urina ideal para cultura, para urinálise, e a gente tem mais tempo, né, de estabilizar esse paciente para poder realmente desobstruir, anestesiar e desobstruir. Então, nos dá mais tempo no nosso procedimento. Então, a gente faz em todos. É claro que alguns gatos rompem a bexiga. A gente tem casos, acho que todo mundo tem casos, mas o que se fala é que essa bexiga vai romper se ela estiver já com lesões muito graves, muito importantes na parede, e romperia durante a desobstrução da mesma maneira. Então, é importante sempre fazer a ciscentese prévia para que a gente consiga restabelecer a taxa de filtração glomerular e consiga ter tempo de estabilizar esse paciente. Só lembrar que é importante não fazer anti-inflamatório, não esteroide. Eu costumo falar para os alunos que a hora que você pode fazer um anti-inflamatório no esteroide, o gato não precisa mais, que seria o momento que ele está hidratado, bem urinando, ele já está indo para casa, né? Então a gente não usa anti-inflamatórios não esteroides na nossa rotina. E a ciscentese, então, ela é feita em posição com gato em decúbito dorsal, a agulha entrando em 45 graus, em região caldo ventral, em direção ao trígono vesical, para que a gente consiga colher de uma forma adequada e a bexiga não escape, né, da agulha durante a nossa colheita. Então, esse é o posicionamento correto, né? A gente coloca muitas vezes o paciente na própria caixinha de transporte dele, com mais conforto, e colhe. O gato não precisa de ultrassom para guiar, é muito fácil a gente palpar a bexiga, ainda mais nesses gatos obstruídos, que a bexiga está enorme. Então, a gente já faz ali durante a desobstrução, né, antes da desobstrução. E é como eu comentei, eventualmente vão ocorrer casos de ruptura. A parede da bexiga, nesses casos, está bastante hemorrágica, com coágulos, né? Então, ela romperia provavelmente durante o próprio procedimento de desobstrução, porque a gente coloca soro. Então, ela romperia com essa pressão causada pelo fluido da mesma maneira. Então, para ter certeza que existe uma ruptura de bexiga, a gente pode fazer uma radiografia contrastada.
Esse caso, o gato tinha uma ruptura importante que depois da cirurgia a gente foi avaliar. Ele tinha uma necrose gravíssima, muito extensa, da parede da bexiga causada por essa obstrução permanente aí durante 2, 3 dias. Então, essa ação da própria urina na parede da bexiga, em função da lesão do urotélio, acaba levando à necrose e a possível rupturas. Então, a gente já está falando de repor fluido, eletrólitos, corrigir a acidose metabólica. Agora a gente tem que partir para essa parte de corrigir a acidose metabólica, que pode ser através do bicarbonato ou da própria fluido, e aí cada caso é um caso. A gente vai falar sobre isso e depois a gente vai desobstruir, né? Então, se está hipotérmico, a gente tem que utilizar colchões, bolsas, fluidoterapia morna. A gente tem que colocar o paciente muitas vezes na oxigênio-terapia. Hipoglicemia a gente trata com bolos de glicose na veia. A gente tem que avaliar no momento que ele chega, porque a hipoglicemia mantém a hipotensão e mantém a hipotermia. Então, é uma tríade, a gente tem que tratar as 3 coisas ao mesmo tempo. E a acidose metabólica, na nossa experiência, a gente tem critérios para tratar essa acidose, então não são todos os casos que a gente usa bicarbonato. A gente utiliza só se o pH estiver abaixo de 7,15, ou se a gente tiver um bicarbonato abaixo de 12, ou um excesso de bases abaixo de menos 10. Então, se o paciente cumpre esses critérios, a gente tem feito o cálculo do bicarbonato e tem feito a metade da dose IV lento, e a gente tem tido uma excelente resposta com o uso do bicarbonato. Não temos casos de levar uma alcalose, esse tratamento com bicarbonato, e a gente tem acompanhado eles depois do tratamento e tem tido boa resposta. A hipocalcemia ionizada, como eu comentei, é o distúrbio mais comum que a gente observa. E se o paciente está com um cálcio muito baixo e se tem bradicardia e hipercalemia, a gente trata para proteger o coração também dos efeitos da hipercalemia. Então, é indicado fazer gluconato de cálcio muito lento por via intravenosa. Se ainda assim persiste a hipercalemia, a gente faz, então, após a fluido, após o bicarbonato, o gluconato, a gente reavalia a hemogasometria. Na maioria das vezes, o potássio acaba corrigindo também, pelo tratamento pela diluição do soro, pelo tratamento da acidose. A gente, então, se ainda continuar uma hipercalemia, são casos raros, a gente precisa, então, utilizar glicose e insulina. Então, aqui tem uma hemogasometria de um paciente do TOR quando ele chegou. A gente observa que ele tem realmente uma acidose metabólica importante, está abaixo de 7,15 o pH, ele tem hipercalemia, hiponatremia e hipocalcemia. E aí a gente tratou esse paciente e ele continuava em acidose, mas bem menos grave, continuava com bicarbonato, mas também bem melhor do que estava 11, agora 15, e o potássio diminuiu também bastante. E nesses casos, quando persiste depois do tratamento da acidose e com a fluido e o bicarbonato, se ainda persiste o potássio elevado, a gente tem que utilizar daí a glicose, a glicose e a insulina. Então, são esses casos menos frequentes que a gente acaba tendo que tratar. Vamos para anestesia, então, geralmente a gente utiliza propofol, diazepam, de rotina, o diazepam com o intuito de relaxar a musculatura estriada da uretra, que geralmente é onde os cálculos ou os tampões estão localizados, na porção final da uretra. E o propofol é dose ao efeito. E aí a gente então vai começar o procedimento em si de desobstrução. Após o gato estar estável, com a pressão arterial normal, né, com a hemogasometria já mais corrigida, a gente anestesia o paciente, lembrando que é totalmente contraindicado sondar um paciente eles chegam muito prostrados,
deprimidos, não necessita anestesiar para sondar. A gente sabe hoje que isso é totalmente incorreto, a gente deve melhorar a condição do paciente, estabilizar o paciente para poder anestesiar. A sondagem uretral é um procedimento que causa muita dor, muito desconforto, é um procedimento que pode ser muito traumático, principalmente se a gente utiliza sondas muito rígidas, inapropriadas. Então, o paciente tem que estar relaxado, com essa musculatura estriada, a musculatura uretral de uma maneira geral, bastante relaxada, para que ele não tenha consequências depois. Então, muitas vezes o paciente vai e volta, sempre obstruindo, sempre com problemas e tem desobstruções subsequentes, justamente porque nesse momento se faz a escolha errada, o procedimento é errado. Então, a gente, preferencialmente, se tiver a disponibilidade de um raio-x na clínica ou no consultório, ou próximo, ou um raio-x móvel, é importante muitas vezes fazer antes, porque a gente já planeja essa desobstrução, sabe aonde está o problema, quantos cálculos são, onde eles estão localizados, se vai ser difícil, se vai ser fácil. Então, nos ajuda no planejamento da desobstrução. Mas eu sei que para muitos clínicos isso não é possível, a gente acaba utilizando em casos mais complicados ou que a gente não consiga desobstruir. Então, depois a gente faz a massagem uretral distal, utilizando luvas, né, com o pênis paralelo à coluna. A gente vai mostrar algumas fotos. Comprime suavemente a bexiga só para ver se com a massagem a gente consegue deslocar esse precipitado que está obstruindo o gato. Mas na maioria das vezes a gente acaba indo para a desobstrução por propulsão hídrica, então é o soro que desobstrui o gato, não é a sonda. A sonda só nos permite colocar o soro dentro da uretra. E casos cirúrgicos são bem específicos, com indicações específicas que a gente vai ver. Então, esse é o quadro geralmente clássico de um gato com uma vesícula urinária extremamente distendida pela obstrução. Esse raio-x eu gosto de mostrar principalmente por um fator: ele não tem a região perineal, não foi incluída no raio-x, na radiografia, a região perineal, que é extremamente importante, porque a uretra do gato peniana, ela abre, o meato urinário externo é na região perineal. Então, por exemplo, nesse raio-x a gente consegue observar que tem um cálculo na uretra peniana porque a gente incluiu a região perineal no raio-x. Então, é importante não esquecer disso. E aqui outro raio-x evidenciando 2 cálculos radiopacos, né, na região da uretra peniana, pós-pélvica, e já nos mostra que essa é uma desobstrução um pouco mais complicada, porque são cálculos grandes e tem 2, né? Então, para o soro empurrar esses cálculos de volta para a bexiga, vai levar bastante trabalho, né? Então, muitas vezes se opta por cirurgia em alguns desses casos. Então, a massagem, a gente faz a retração do prepúcio, a exposição do pênis, ele tem que ser fletido caudalmente para ele ficar paralelo à coluna do gato, porque ele tem uma curvatura que impede que esse cálculo saia se ele estiver flexionado, e utilizando o polegar indicador com uso de luvas. A propulsão hídrica, então, é importante lembrar que esse é um procedimento trabalhoso, que demanda tempo. A gente tem que desmarcar muitas vezes a agenda ou demandar os nossos trabalhos para outras pessoas, porque não adianta ter pressa. A intenção do procedimento é dissolver ou empurrar o conteúdo uretral de volta para a bexiga. Então, nunca é de empurrar com a sonda, sempre com o soro que é injetado com pressão na bexiga. E é importante lembrar de filtrar essa primeira urina, porque, como a gente comentou no início, a uretra peniana do gato tem 0,7 milímetros. E a maioria dos cálculos e dos tampões que obstruem essa uretra no gato macho são pequenos, muito pequenos, são assim, muitas vezes areias. Então, muitas vezes se a gente não passa essa urina num filtro, a gente perde esse cálculo, perde esse tampão e ali estava a causa do problema que a gente pode avaliar depois e entrar com tratamento específico. Então, é muito importante lembrar de passar num filtro de café essa primeira urina.
Então, o material que a gente utiliza, ali estão o soro fisiológico, sonda. A gente utiliza muitas vezes para desobstruir um catéter 24 sem o mandril. E depois utiliza uma sonda flexível. Sempre que for introduzir uma sonda até a bexiga, tem que ser flexível, ela não deve ser rígida, porque a rígida ela é muito traumática. Pode lubrificar essa sonda com KY, para que seja mais fácil a introdução. Pode colocar o próprio KY dentro da seringa com soro. Tem que ser um lubrificante hidrossolúvel, por isso o KY. Não pode utilizar pomadas ou lubrificantes oleosos, porque isso vai levar a uma obstrução depois da uretra. E a gente monta um circuito. Eu vou mostrar algumas fotos. Aqui a gente está vendo então o catéter que a gente utiliza para iniciar esse procedimento. Ele pode ser um catéter 24 sem o mandril, ou a sonda que todo mundo conhece, que é a sonda Tomcat, mas essa sonda, por ser rígida e muito traumática, ela deve ser introduzida apenas a porção inicial da sonda na uretra. Não se deve introduzir toda essa sonda na uretra do gato, porque ela é muito traumática. E aqui tem um esquema da anatomia do trato urinário do gato. Lembrando então que o pênis, após a glândula bulbo-uretral, ele tem uma curvatura. Então, para a gente poder fazer a desobstrução, a gente tem que colocar a sonda só no início da uretra e comprimir o pênis para que o soro não tenha retorno, né? Que ele exerça uma pressão importante para deslocar o que está obstruindo o gato. E muito importante a gente, então, depois vai ter uma outra foto, a gente tracionar esse pênis paralelo à coluna na hora de executar o procedimento. Então, na hora da desobstrução, é importante utilizar bastante quantidade de soro fisiológico, pode utilizar o lubrificante hidrossolúvel, não forçar a sonda, não utilizar mandril, tem sondas que vêm com mandril. Eu sempre falo com os alunos, joga o mandril no lixo e utiliza a sonda sem mandril, porque eu já vi vários casos de ruptura de uretra por causa desse mandril. E é importante palpar a bexiga durante todo o procedimento, porque eventualmente ela vai romper, se ela estiver muito repleta, se não tiver sido feita uma cistocentese prévia. Então aqui tem uma foto de um paciente com tricotomia ampla. É importante a gente tratar o procedimento como um procedimento cirúrgico, a gente fazer uma tricotomia ampla, uma antisepsia bastante vigorosa, com clorexidine ou com povidine, né? Depois calçar luvas estéreis para realizar o procedimento. A gente usa um isolamento, pode ser plástico, pode ser com pano de campo, mas é importante isolar toda a pelagem, a pele do gato ao redor, porque se a gente faz todo esse procedimento de forma correta no início, isso implica em menos recidiva e menos problemas depois. Porque se esse gato adquirir uma infecção urinária, se a gente não for muito exigente durante essa etapa, vira uma bola de neve. E às vezes infecções muito resistentes, difíceis de tratar depois. Então a gente expõe o pênis, utiliza uma sonda, um catéter ou uma sonda só na porção inicial da uretra e o soro vai com bastante pressão. Você pode utilizar seringas de 10 e de 20 ml acoplada nesse catéter ou nessa sonda para exercer uma pressão importante. É importante lembrar que a pressão que você conseguir executar nessa seringa é a que vai desobstruir o gato. Então tem que ter ao mesmo tempo todo um cuidado para não lesionar o pênis durante o procedimento e ao mesmo tempo colocar bastante pressão nessa seringa para que o soro consiga deslocar o precipitado uretral. Então aqui tem mais uma foto de um procedimento. Aqui já com uma sonda Tomcat, reparem que a gente não utiliza ela toda inserida na uretra, apenas a extremidade. E muitas vezes você pode montar um circuito com uma torneira de 3 vias, uma seringa e o equipo com soro, facilitando aí que não tem que ficar tirando o soro, acoplando na sonda ou no catéter, depois tira e enche a seringa de novo. Toda essa movimentação da sonda ou do catéter causa trauma na uretra e no pênis do gato. Geralmente,
Na primeira urina vem bastante sangue, uma hematura é bem importante. Lembra que é importante a gente filtrar essa urina para que a gente consiga identificar pequenos cálculos ou pequenos tampões. Depois que ele elimina essa urina, a gente vai proceder à lavagem. O flushing, ele é extremamente importante. Por quê? O que estava obstruindo agora está dentro da bexiga, né? Então, a gente precisa conseguir lavar essa bexiga e recolher o máximo possível de sedimento que esteja dentro dela. Então, para isso, a gente precisa de uma sonda flexível, para não traumatizar a uretra. Colocar a sonda o suficiente até que venha urina, porque se a gente introduz muita sonda para dentro, ela pode dar nó e ficar presa lá dentro. Então, o suficiente para a gente conseguir ver que está saindo urina. E aí, é formar calo no dedo, né? É colocar para dentro 30 a 40 ml de soro e puxar, colocar e puxar. E cada vez que a gente faz isso, é importante sacudir essa bexiga com vigor para deslocar todo esse sedimento e a gente conseguir recolher o máximo possível. No final, quando que a gente para? A gente para de drenar, de lavar, né? De utilizar essa introdução e recolhimento desse soro quantas vezes for necessário para que o que a gente retire seja igual ao que a gente coloca. Então, até que venha apenas soro na nossa seringa. Então, aqui mostrando o esquema, como a gente leva o pênis paralelo à coluna, introduz a sonda até o suficiente até o início da bexiga. Essa sonda deve ser flexível e aí a gente pode utilizar uma sonda própria, que é a Kendall, que é a menos traumática, mas que a gente utiliza mais na rotina. Hoje em dia a gente encontra em várias lojas no Brasil de produtos veterinários, de produtos hospitalares. Existe uma outra sonda a provar, que é a que tem mandril. Ela é excelente se a gente tirar o mandril e utilizar apenas a sonda, porque ela é flexível. E só que as duas precisam de bastante lubrificante, porque elas tendem a agarrar um pouco na mucosa da uretra. Então, a gente introduz essa sonda e vai lavando, lava bastante. Essa é uma sonda que a gente eventualmente utiliza no hospital, quando não tem as outras. Essa é uma sonda traqueal, número 4. Ela é bastante fina, dá para utilizar para a mesma finalidade. E a gente repara que essa urina vem bastante hemorrágica, com bastante hematúria nas primeiras vezes. E a gente coloca aí num balde, geralmente, ou enfim, qualquer recipiente que a gente consiga prender um filtro de café para que essa urina seja então filtrada durante o procedimento para poder recolher o sedimento. E depois a gente tem que, a gente utilizou como padronização no nosso hospital que esses gatos permaneçam sondados 24 horas, o mínimo possível, porque a gente observa que os nossos gatos têm muita hematura, às vezes a gente lava muitas vezes e continua vindo muito sangue. Então, existe indicação para permanência dessa sonda, principalmente quando a urina o fluxo está muito fino ou gotejante, depois da desobstrução, da lavagem, quando tem muito sangue ainda. Então, você pode padronizar de deixar todos 24 horas ou utilizar a sonda permanente quando existir algum desses casos de fluxo fino, gotejante ou muita hematura depois da lavagem. Lembrando que para fixar, deve-se evitar fixar no próprio prepúcio ou no pênis, porque isso gera trauma. E a gente tem muitos casos de fimose, de edema, de necrose por fixação inapropriada da sonda. Então a gente coloca ao lado, geralmente um pouquinho mais próximo do pênis do que a foto está mostrando, porque senão ela sai com mais facilidade. E é importante fixar na cauda também, mantê-la fechada a princípio, depois conectar. Aqui mostrando a lavagem ainda, a gente utiliza essa sonda nessas 24 horas para continuar lavando a bexiga. É muito comum a gente ver bastante sedimento nessa lavagem, então aqui tem uma foto exemplificando o sedimento que sai nessa lavagem da bexiga. E aí, esse sedimento que vai continuar obstruindo o gato, causando recidiva se a gente não fizer uma lavagem bem feita. É importante lembrar que antes de fixar a sonda, antes de deixar a sonda permanente,
A última lavagem, a gente deve colocar os 30 a 40 ml na vesícula urinária, tirar a sonda, elevar esse paciente e sacudir a bexiga e verificar o fluxo de urina. Porque nesse momento a gente vai ver o quanto está, como está o fluxo, se ele está ideal, e vai conseguir eliminar aquele restinho de sedimento que ainda tiver dentro da bexiga. Então, o nome desse procedimento é urohidropropulsão de esvaziamento. É um procedimento que foi criado nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, para eliminar pequenos cálculos, em cães principalmente, porque a uretra é um pouco mais larga, com diâmetro maior, mas em gatos é possível eliminar pequenos cálculos de sedimento que tenha menos de 5 milímetros em fêmeas e menos de 1 milímetro em macho. Então a gente sempre realiza essa urohidropropulsão de esvaziamento na última lavagem da bexiga e depois sim reintroduz a sonda e fixa essa sonda no paciente. Então, quais são as vantagens de manter essa sonda no paciente? Prevenir nova obstrução, controlar o fluxo urinário, no nosso caso, evitar coágulos. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que a gente tem muitos problemas de coágulos pós-desobstrução. Então, por isso a gente deixa a sonda em todos 24 horas, porque se a gente não deixa esse sangue muito tempo na bexiga, a gente evita a formação de coágulos. Se o paciente tem muita hematura e não está sondado, vai acabar formando coágulo, e aí coágulo na bexiga é caso cirúrgico, não tem o que faça soltar ou eliminar esses coágulos, a não ser uma cistotomia. Então, por isso a gente tem deixado 24 horas essa sonda, porém a sonda, é importante lembrar que uma sonda é um corpo estranho, então tem que deixar o mínimo possível com uma uretra relaxada. Então a gente utiliza medicamentos para relaxar essa uretra, para não ter espasmos uretrais, inflamação uretral. E a gente tem que deixar ela fechada no início e depois, assim que acabar o procedimento, conectar essa sonda num circuito fechado, né? Num equipo, eu vou mostrar algumas fotos, num equipo, numa bolsa de soro vazia, para diminuir a chance de ter infecção com essa sonda colocada de forma permanente. Então, o mínimo de tempo possível, fechada em circuito, né? Jamais aberta, solta, eu já vi alguns casos de deixar a sonda aberta e solta no paciente, isso vai causar uma infecção grave, e a gente tem que deixar o mínimo possível para não causar estenose. Então, como eu comentei, as indicações são fluxo fino gotejante, hematura intensa. Muito importante também, que eu tinha me esquecido, mas é comum esses gatos que ficam obstruídos muitos dias, eles terem uma disfunção do músculo detrusor da bexiga. Então, distende muito a musculatura da bexiga e depois ela fica com falha de contração. Se a gente deixa essa bexiga relaxada com uma sonda de espera, esse músculo tende a se recuperar e adquirir novamente a capacidade de contração. Então, uma das indicações importantes da permanência da sonda 24 horas é essa, é fazer com que esse músculo consiga contrair novamente depois de uma obstrução prolongada. Então, esse é um exemplo de um fluxo fino, né? A gente vê que existe inclusive uma curvatura da ponta do pênis, já uma possível estenose, uma possível fibrose, já com fluxo fino. Essa seria uma indicação de deixar um catéter de espera até que seja planejada a uretrostomia perineal nesse paciente. Aqui um exemplo de um gato no gatil, com bastante conforto, com uma sonda de espera conectada a um equipo. Esse aí tem uma coisa bem importante que está faltando, que é o colar elisabetano, porque se a gente deixa ele sem colar, eles arrancam essa sonda em 2 minutos, né? Então, algumas fotos exemplificando como a gente deve prender na cauda, com esparadrapo, não deixar de colocar o colar elisabetano, né? E pode, esse último gato persa ali do canto inferior à direita, tá com o V-trap, né? A gente pode fixar ela melhor na cauda com o V-trap, sempre que possível, porque isso diminui um pouco a chance dele conseguir tirar essa sonda depois. E aí é importante sempre deixar um frasco de soro vazio, esse é mais antiguinho, mas hoje em dia são bolsas mais maleáveis, né? Lembrar de abrir o equipo, que eu já vi também alguns casos dos alunos esquecerem de abrir o equipo e o gato ficar retendo urina por causa disso.
e deixar a bolsa pendurada para fora do gatil para que ela exerça uma gravidade e comece a drenar essa urina através da sonda. Se não conseguiu desobstruir, importante fazer o raio-x. Se não conseguiu fazer no início, fazer depois, porque casos como esse podem ocorrer, que tem uma fileira de cálculos na uretra, que um procedimento clínico de desobstrução jamais vai remover. Esse é um caso cirúrgico de uretrostomia. Então, às vezes a gente perde uma tarde, traumatiza a uretra, leva o gato a uma anestesia, muitas vezes com consequências, né, desse procedimento demorado e difícil, e na verdade tudo poderia ter sido resolvido imediatamente com um procedimento cirúrgico, porque realmente o clínico nesses casos é bastante limitado. Fluidoterapia agressiva é importantíssimo, né? O gato vai começar a ter uma diurese importante pós-obstrução, então ele começa daí a perder fluido, ele começa a perder potássio, e ele pode passar de um estado hipercalêmico para um estado hipocalêmico em 24, 48 horas. Então, nas primeiras 24, 48 horas, a gente aumenta a taxa de fluido para 30 a 50 ml por quilo por hora, sempre avaliando pressão arterial, hidratação e fluxo urinário em volume de urina produzido. E geralmente, a nossa experiência é que em torno de 48 horas a gente precisa começar a repor, inclusive, potássio no fluido, porque eles se tornam hipocalêmicos devido a essa diurese pós-obstrutiva. Utilizamos bastante betametasona no pênis, no prepúcio, por causa da manipulação, do processo de desobstrução, do trauma da sonda. A betametasona vai diminuir a reação inflamatória, o risco de fibrose, de estenose pós-procedimento. Então, tem que usar bastante, 2, 3 vezes por dia. Tá. E aí, problemas que podem ocorrer. Um deles é a vesícula hipotônica, que a gente já comentou, que seria estiramento das fibras do músculo detrusor. Então, é aquele caso que você desobstrui, faz tudo certinho, resolve não deixar a sonda, que foi tudo bem, o gato tem um fluxo bom, coloca o gato no gatil, mas ele não urina sozinho. Aí você comprime a bexiga, ele urina. Sozinho ele não urina. Então, o que isso indica? Que a uretra não está obstruída e que é um caso de estiramento do músculo detrusor, que existe algumas maneiras de tratar. A menos agressiva e a que tem menos efeitos colaterais é colocar uma sonda de espera 24, 48 horas. Geralmente eles começam a ter uma capacidade de contração da vesícula urinária nesse período. Outra maneira é ficar comprimindo a bexiga do gato cada 4 a 6 horas, porém pode levar a hemorragia, ruptura de bexiga, pode causar um refluxo de urina para os ureteres. Se essa urina estiver infectada, vai levar uma pielonefrite. Então, manter comprimindo a bexiga nunca é a melhor opção. E o Betanecol, uma medicação que hoje a gente não encontra no mercado para prescrever, a gente tem que pedir para o paciente, para o proprietário manipular. Antigamente era o Liberan, que tinha disponível na apresentação humana. Hoje a gente tem que mandar manipular. Eu utilizo essa medicação apenas para aqueles casos de origem neurogênica, que existe uma lesão neurológica, a bexiga não contrai por falta de estímulo neurogênico, e aí você tem que utilizar o Betanecol, que é um parasimpático mimético. Então ele vai atuar nos receptores, levando a contração da bexiga. Então, aqui, para a gente lembrar, que eu falei que é muito importante manter essa uretra relaxada durante o momento pós-desobstrução. Por quê? Como eu comentei, o gato tem, toda a uretra dele é um esfíncter. E todo esse processo de colocação de sonda, de manipulação, de obstrução, leva a uma inflamação dessa uretra. Então, a gente precisa relaxar a uretra com medicamentos que atuam em musculatura lisa e estriada. Por quê? A uretra do gato até a região da próstata, a uretra pré-prostática, ela é formada por musculatura lisa. Quando ela está passando no meio da próstata, ela começa a adquirir fibras estriadas. E aí a uretra pós-prostática ou peniana, já na região bem mais distal da uretra, ela é formada apenas de musculatura estriada.
Por isso que a gente tem que utilizar 2 medicações, uma que atua em musculatura lisa e outra estriada. Então, para evitar espasmos uretrais, inflamação, estenose pós-obstrução, é importante a gente utilizar, para relaxar a musculatura lisa, a prazosina, que a gente pode mandar manipular e ter na clínica ou pedir para o proprietário comprar, é o Minipress, o nome humano, da apresentação humana. A cepromazina é uma opção, porém a gente tem que ter cuidado, esse paciente não pode estar hipotenso para utilizar. E a fenoxibenzamina é difícil a gente adquirir, geralmente só em hospital, a gente não tem tanto acesso. Então a gente utiliza muito de rotina a prazosina. E para relaxar a musculatura estriada, a gente então utiliza o diazepam. O diazepam, ele é o único medicamento que existe trabalho que mostra algum efeito para relaxar a musculatura estriada do gato nessas condições de obstrução uretral. Outra possibilidade é bloqueador neuromuscular, mas aí teria que utilizar intrauretral e tem sempre um risco de parada respiratória e outras consequências. Então, assim, não temos trabalho com midazolam, não temos outros trabalhos que nos deem outras opções. A gente utiliza diazepam muito na rotina. Todos os gatos obstruídos nossos é prescrito para eles o Minipress, que é a prazosina, e o diazepam no momento pós-obstrução. Porém, se sabe que existe um relato na literatura de uma hepatotoxicidade aguda com o diazepam. Então, existe o potencial, mas não é um problema que a gente observe de rotina. Tá? A gente utiliza muito. Qual é o cuidado? Não usar por muitos dias, a gente utiliza geralmente 3 a 5 dias. Se esse paciente for ser submetido a uma cirurgia, uma cistotomia, uma uretrostomia, tem que retirar esse diazepam, né? Deixar a biotransformação hepática mais direcionada para os anestésicos, para os outros medicamentos que sejam necessários. Então, ter esse cuidado para evitar casos de intoxicação. Mas não precisa ter medo para usar na rotina, porque a gente utiliza bastante, não vê casos, não vê problema. A não ser que ele já seja um hepatopata, que não é comum nesse tipo de paciente. Dantrolene é a medicação de escolha, porém, o acesso é difícil, hospitais humanos apenas, então não é uma medicação que a gente tenha acesso na nossa rotina. Além disso, manter a analgesia, extremamente importante. Nossos gatos todos usam tramadol e dipirona associado. É um procedimento muito doloroso e com complicações de espasmo uretral, então a gente tem que diminuir a dor desse paciente. Como eu falei, anti-inflamatórios não esteroides a gente não utiliza nesse momento até que a creatinina tenha normalizado, a diurese esteja normal de novo. Então, geralmente, quando a gente pode utilizar, não teria mais indicação de uso com anti-inflamatório não esteroide. Se o paciente está tendo obstruções repetidas, provavelmente a causa do problema não está sendo tratada. O que acontece? Todo paciente que chega para a gente obstruído, a gente desobstrui e devolve a condição de micção voluntária do paciente. É apenas isso que a gente está fazendo ao desobstruir um gato. A gente está devolvendo a capacidade de urinar para ele. Mas a gente não está tratando nunca a causa do problema. Para tratar a causa do problema, a gente precisa obrigatoriamente, em todos os pacientes que têm problemas de trato urinário inferior, realizar urinálise, cultura e teste de sensibilidade a antimicrobianos e exames de imagem, de preferência os 2, raio-x e ultrassom. Utilizando esses 4 exames, a gente vai investigar a causa do problema. E aí todo o tratamento tem que ser direcionado para a causa. E todo aquele manejo que a gente viu, né, que fazem parte do histórico do paciente, ter condutas erradas de número de vasilhas sanitárias, de ingestão hídrica, de alimento muito seco, né? Tudo isso tem que ser corrigido, porque senão o paciente vai ter muita recidiva do problema. Todo o procedimento tem que ser feito de forma adequada, com muito cuidado, muita paciência, com luvas, com antisepsia importante.
essas etapas são importantíssimas para não virar uma bola de neve, né? A gente vê muitos casos que acabam indo para cirurgia, tem gatos que têm infecções gravíssimas, resistentes, e quem sofre é o gato, muitas vezes por condutas inapropriadas do veterinário. Então, não deixem nunca de fazer um raio-x, um ultrassom, uma urinálise, uma urocultura para avaliar a causa do problema, além de corrigir toda aquele manejo que a gente comentou no início. Se o paciente está tendo hematúria persistente, ele vai ter dois problemas, duas consequências em relação a isso. Ele vai formar coágulos na bexiga e ele vai ficar anêmico. Então, se ele está tendo recidivas de obstrução e ele é um paciente que teve ou está tendo muita hematúria, extremamente importante fazer um ultrassom. Quando a gente identifica massas dentro da vesícula urinária que não formam sombra acústica, essas massas ou são coágulos ou são tumores. Então, existe a indicação de fazer cistotomia e retirar. Então, é muito comum os residentes chegam para mim, o gato continua com hematúria e está obstruindo toda hora. Faz ultrassom. Aí eles vêm com esse resultado aí para mim. Massas dentro da bexiga sem sombra acústica. Eu falo, vai para cirurgia. Não dá para manter na sonda. Não dá para manter na sonda. Por quê? Formou a massa e não tem como tirá-la de dentro. Ele vai ficar soltando pedacinhos desse coágulo que vai ficar obstruindo o gato posteriormente. Então, foi um dos problemas mais frequentes que a gente observou no nosso estudo, no mestrado da Gabriela. Foram casos que acabaram indo para a cistotomia devido a hematúrias persistentes, como esse caso que está passando no vídeo. Então, são coágulos bem importantes, bem extensos, que merecem a retirada cirúrgica, porque senão o paciente fica tendo recidiva. E já tem que preparar uma bolsa de sangue, porque eles vão ficar anêmicos e vão necessitar de transfusão de sangue. Outras complicações, estenose uretral, trauma, amputação peniana, cateterização lambeduras frequentes, levam à indicação cirúrgica de uretrostomia, que pode ser perineal ou pré-púbica, dependendo de onde esteja o problema. Então, se é um problema de uretra peniana, após a glândula bulbo-uretral, após a pelve, a região pélvica, a gente consegue fazer uma uretrostomia perineal. Se existe ruptura, estenose ou qualquer outro problema na uretra, antes até chegar à pelve, né, pré-pélvica, a gente tem que utilizar uma cirurgia chamada uretrostomia pré-púbica, que é a que traz mais complicações. Então, é bem frequente chegarem casos para mim como desse gato, que está tomando um monte de medicação, dieta terapêutica, vários tratamentos, já passou na mão de vários colegas veterinários e ninguém examina o pênis do gato. Esse gato, por exemplo, existe um trauma bem importante, uma amputação da região cranial do pênis e é um problema físico. Então, não tem como a gente resolver isso clinicamente. Essa é uma indicação clara de uretrostomia perineana. Mais um caso, esse aí, o histórico que foi cortada a ponta do pênis do gato com tesoura. Às vezes acontece, às vezes a gente ouve absurdos como esse. E dá para perceber que o orifício do meato urinário é extremamente reduzido. O gato não consegue urinar porque ele não tem como eliminar a urina por esse orifício, que é muito fino, muito pequeno, em função de toda uma fibrose, uma estenose, pelo trauma que ele sofreu. Esse é um caso também bem comum, que a gente vê quando existe essa deformidade da extremidade do pênis, que ele se torna encurvado, isso indica uma fibrose. E essa fibrose geralmente leva à estenose da uretra. Então, eu já atendi vários casos, esse aqui teve uma fibrose para cima, a gente brincava que o gato tinha um pinto-enganche, porque ele urinava para cima. E esse não adianta insistir, não adianta ficar desobstruindo ou tratando, porque ele só vai voltar a urinar normalmente com cirurgia. Esse é um caso de fimose adquirida, por quê? De tanto manipular o pênis, o prepúcio durante a obstrução, o gato vai e volta no veterinário, obstrui, desobstrui, passa a sonda, manipula. O que acontece? Causa uma reação inflamatória na região do prepúcio que o prepúcio adere ao pênis. Então o gato não consegue mais expor o pênis, não consegue mais urinar. Caso cirúrgico mais uma vez.
Aqui, um gato com uma orquite importante, ele chegou com obstrução uretral, mas a obstrução dele ele era inflamatória, o tecido periuretral estava bastante inflamado, ele tinha uma orquite gravíssima, com muita dor, então a gente procedeu imediatamente ao tratamento cirúrgico de e já realizou uma uretrostomia perineal, porque ele tinha bastante trauma nessa região. Então, as indicações são ruptura uretral, por desobstrução sem anestesia, uso de mandril ou sondas inapropriadas, desobstrução com sonda e não soro, a pessoa força a sonda para desobstruir, causando trauma nessa uretra, como é o caso desse paciente aqui, que a gente claramente vê que ele tem um hematoma perineal devido ao trauma causado durante a desobstrução. A gente vê que não foi uma desobstrução tranquila, né? E esse gato, eu injetava soro na uretra, enchia a bolsa escrotal dele de soro, então mostrando aí uma ruptura de uretra na região peniana. Para ter certeza que existe uma ruptura, a gente faz um contraste, pode utilizar o IPAC, que é o que a gente mais utiliza na rotina, 2 a 3 ml diluído em soro, por via, coloca a sonda ou um catéter na ponta do pênis, na extremidade da uretra, injeta o contraste, a gente observa aqui que o contraste então se dissipou na região pélvica em função de uma ruptura nessa região. Aqui mais uma foto mostrando uma ruptura, um raio-x na posição lateral, com extravasamento de contraste numa região de uretra antes da pelve, né? Uma uretra na região prostática. E ali, essa cirurgia já não pode ser mais uma uretrostomia perineal, porque a uretra não vai chegar na região perineal, então a gente precisa abrir essa uretra na região abdominal, que a gente chama de uretrostomia pré-púbica, que é uma uretrostomia bem complicada porque a parede abdominal é muito musculosa, tem muito músculo, causa o estenose, o fechamento desse orifício, o gato fica incontinente, tem sempre muita dermatite urêmica, então é uma cirurgia bem complicada, com bastante trabalho pós-cirúrgico. E para finalizar, eu queria mostrar a foto de uma uretrostomia perineal ideal, né? Então a gente vê um orifício uretral bem patente, bem largo, com uma região de uretra suturada na pele para que essa urina escorra adequadamente, né, não causando daí uma descência de sutura ou uma dermatite amoniacal. Então, essa é uma cirurgia bem feita. Por que eu mostro isso? Ela tem que ser realizada por um cirurgião capacitado, para que problemas como esses não ocorram. Eu vou mostrar várias fotos que eu já recebi de cirurgias que foram feitas inadequadamente, levando a prejuízos e consequências para o paciente, como é o caso desse gato. Ele não tem um orifício adequado, ele tem dermatite e hematomas periuretrais. Então, nesse caso, é necessário refazer a cirurgia e muitas vezes com muita fibrose, muita inflamação que dificulta o procedimento. Aqui mais um caso em que o paciente teve necrose, teve tensão exagerada na ferida, teve infiltração de urina na região subcutânea, então levou toda uma deformidade da região perineal, um orifício inadequado e esse paciente acabou tendo estenose da uretra e teve que fazer uma uretrostomia pré-púbica. Mais um caso então de necrose pós-cirúrgica, tensão exagerada na ferida, orifício inadequado, levando aí prejuízos para o paciente que depois ficou com uma abertura como essa, muito pequena, que ele acaba retendo urina do mesmo jeito. E lembrar que a uretrostomia não é a solução para todos os problemas, porque esse paciente, mesmo que com uma cirurgia feita adequadamente, ele é predisposto a ter infecção urinária para o resto da vida, infecção bacteriana, porque se abre um orifício uretral novo, grande e abaixo do ânus do gato. Então a contaminação é frequente, a cistite bacteriana é frequente e a gente pode continuar tendo cálculos, infecções e o gato continuar tendo sinais clínicos. Então a uretrostomia ela tem indicação, estenose, ruptura de uretra.
Se não for esse o problema, é importante avaliar a causa do problema, porque se o gato está tendo problemas repetidos, algo não está adequado, a causa não está sendo tratada, o paciente não está com manejo adequado, hídrico ou de vasilhas ou de alimentação em casa. E a uretrostomia não vai resolver apenas, a cirurgia não vai resolver todo o problema. Então, é bem comum a gente identificar problemas como esse. Aqui, para mostrar apenas uma foto de uma uretrostomia pré-púbica, como ela realmente traz consequências de dermatite, de hematomas, de incontinência. Então, a gente faz em último caso e é o que a gente não quer, ter que fazer uma uretrostomia pré-púbica, porque é bastante, salva vidas, mas demanda todo um trabalho do proprietário em casa de cuidados de enfermagem para que esse paciente consiga se manter com essa incontinência e o risco de estenose e infecção. Então, eu espero que eu tenha abordado, né, no tempo que a gente tem aqui, de todos os pontos importantes no atendimento de um gato obstruído, de um gato com dificuldade de urinar, que a gente tem que fazer todo esse procedimento emergencial e de cuidados pós-desobstrução para evitar que esse paciente tenha recidivas no futuro. Agora, é importante frisar que a causa do problema tem que ser investigada e tem que ser tratada para que todo esse trabalho tenha valido a pena e o gato não entre aí numa bola de neve, tendo várias recidivas e vários casos de nova obstrução de cistites no futuro. Então, muito obrigada pela presença e audiência de vocês. Eu vou passar a palavra para o Tiago. Muito obrigado, viu, professora Fernanda. Espero que o conteúdo que a professora passou para a gente hoje ajude o pessoal que está assistindo a gente a cuidar cada vez mais dos nossos bichinhos, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Zanelli, que está aqui com a gente, coordenador de comunicação científica da Royal Canin. Boa noite a todos, é muito bom ter a audiência de vocês. Vamos aproveitar então o assunto que a professora Fernanda abordou e vamos falar um pouco sobre o manejo nutricional dos gatos que estão obstruídos, tá? A gente sabe que algumas alterações de manejo são bastante importantes no caso desses gatos. A gente sabe que o gato é uma espécie, a espécie felina é uma espécie que tem uma ingestão hídrica voluntária um pouco menor do que as outras espécies domésticas, então é interessante a gente manter fonte de água disponível e água sempre fresca, se possível manter esses potes e essas fontes espalhadas pela casa. Alguns gatos têm uma preferência por a ingestão de água em água corrente, então utilização de fontes. Cubos de gelo no pote também é uma alternativa bastante interessante, que vão atrair a atenção do gato pela água. Outro manejo bastante importante que também foi abordado pela professora Fernanda é a utilização de caixa de areia em quantidade adequada e manter essa caixa de areia sempre limpa. No caso de ambientes pequenos, tem uma distância entre a caixa de areia e o pote de alimentação e de água desses gatos. Os gatos são bastante limpos, então eles não gostam de ter essa proximidade entre o local que eles defecam e o local que eles se alimentam. E uma parte bastante interessante do gato é evitar o estresse para a gente ter o possível... evitar possivelmente a cistite idiopática de causa não neurogênica, né? Então, falando um pouco sobre os cálculos urinários e sua relação com a nutrição ou os plugs uretrais, então a gente tem que a dieta pode influenciar a composição urinária e desempenhar um papel bastante importante no aumento ou na casuística das urolitíases, né? Os óleos estruvitas, a gente sabe que eles conseguem ser dissolvidos via dieta, diferentemente dos cálculos de oxalato, que devem ter a sua remoção cirúrgica, e isso vai ter um impacto bastante importante no prognóstico desse animal. Um ponto bastante importante que deve ser levado em consideração quando a gente fala com nutrição é sobre a saturação urinária. Tá? A saturação urinária, quando a gente maneja ela de forma correta, ela pode prevenir em até 80% os plugs uretrais de estruvita, que são os de maior casuística.
no caso da espécie felina. E o aumento do volume urinário também é conseguido com a saturação urinária, o que auxilia também no manejo desses animais. A utilização de dietas úmidas também é uma ferramenta bastante importante, porque a utilização dessa dieta ela consegue aumentar o volume urinário, o que vai diminuir a formação tanto de plugs uretrais quanto de cálculos, uma vez que a gente tem um aumento do volume de urina, e esse aumento de volume de urina vai causar uma diminuição na saturação e um fluxo urinário muito maior, o que vai expulsar possivelmente esses debris celulares ou esses cristais que vão predispor à formação desses problemas que a gente tem. Então, um dos artifícios, uma das técnicas que a gente consegue utilizar com a nutrição é um aumento no teor de sódio na dieta. Esse aumento no teor de sódio vai causar um aumento no consumo de água e, consequentemente, um aumento na diurese. Esse aumento na diurese, esse aumento na produção de urina vai levar a uma diluição nessa urina, o que vai diminuir a saturação, a concentração de minerais, o que vai predispor em menor quantidade a formação desses urólitos e da nucleação de alguns cristais e outros fatores predisponentes que vão levar à formação desses urólitos e dos plugs uretrais. Então, aqui nesse slide, a gente pode ver um trabalho que foi feito, onde a gente tem a comparação entre tanto da utilização de um alimento seco quanto um alimento úmido e suas concentrações de sódio com base na matéria seca. A gente pode perceber que quanto maior a quantidade de sódio incluída na dieta, a gente vai ter uma produção maior de urina, consequentemente, pelo aumento na ingestão hídrica desses animais. Uma preocupação que é muito levantada na medicina veterinária é com relação à utilização do sódio, do sal, do cloreto de sódio e a sua relação com doença renal crônica. A gente pode perceber que a maioria dos trabalhos mostram para a gente que esse aumento, quando for um aumento seguro, obviamente, ele não leva a um problema uma progressão na doença renal crônica e nem uma hipertensão arterial sistêmica, uma vez que a gente sabe que na espécie canina e na espécie felina, a hipertensão arterial não é responsiva ao sódio como na espécie humana, por exemplo. Aqui a gente pode ver a inclusão de sódio que existe nas dietas Royal Canin, nas soluções nutricionais Royal Canin, quando a gente está falando de bloco urinário. E a última coluna mostra a recomendação do NRC, mostrando que nossas dietas, tanto de cão quanto de gato, estão abaixo da concentração indicada de sódio pelo NRC, mas que é uma concentração segura e tal que leva a um aumento de diurese e de um aumento no consumo de água. Outro ponto importante é a gente lembrar que as dietas com foco somente em pH, somente em modificação de pH para evitar uma formação de cálculo de estruvita quanto oxalato não são suficientes. Ou melhor, elas são menos suficientes do que quando a gente utiliza dietas que têm um foco no pH e também na saturação urinária. Aqui, para a gente entender como funciona essa saturação urinária, a urina dos gatos é alimentada com uma dieta X, analisada por programas de computador, e a gente leva em consideração o pH urinário, a saturação urinária e a composição dos minerais nessa dieta. Então, a gente pode perceber que o RSS, que é esse índice de saturação urinária, ele é um índice que leva em consideração tanto a concentração de estruvita quanto a concentração de oxalato, e eles trabalham em conjunto para a gente conseguir, uma saturação tal nessa dieta, na formação da urina, que vai levar a uma subsaturação nessa urina, o que previne a formação de novos cálculos, tanto de oxalato quanto de estruvita, e no caso dos cálculos de estruvita, a gente consegue a dissolução desses cálculos. Então, eu vou apresentar para vocês agora a solução nutricional, que é a Urinary High Dilution,
tá? É um produto com duas soluções, a gente tem uma performance melhor do que as dietas que estão no mercado, as dietas que a gente tem disponível hoje em dia para a dissolução dos cálculos de Struvita. A gente tem uma eficácia máxima tanto na prevenção dos cálculos de Struvita quanto na prevenção dos cálculos de oxalato, uma vez que a gente utiliza um RSS, ou seja, aquele índice de saturação bastante baixa. E ela também apresenta uma performance bastante interessante quando a gente está falando de plugs uretrais, uma vez que ela auxilia na não formação desses plugs e na dissolução dos plugs uretrais que já estão formados ou que podem vir a se formar quando a gente está falando dos plugs de Struvita. Tá? Então a gente consegue com essa dieta uma dissolução nutricional e a prevenção de recidivas, e nos cálculos de oxalato a gente consegue a prevenção dos cálculos que podem vir a se formar. Esse é o trabalho de performance de dissolução cinética dos cálculos de Struvita. Aqui a gente tem 3 dietas que foram comparadas. Aqui vocês podem ver a dissolução desses cálculos. Os cálculos tinham a mesma massa, ou seja, cálculos de mesmo tamanho e de mesma massa foram dispostos em recipientes que continham o RSS e o pH dessas 3 dietas. E aqui a gente pode perceber que a dieta C, que foi a dieta High Dilution, a gente tem um RSS de 0,19, onde em 17 dias a gente consegue a dissolução total desse cálculo. Então, o bloco Urinary Fellini da Royal Canin é composto pela Urinary SO. O SO indica o índice de Struvita, S e O oxalato, tá? E a Urinary SO High Dilution. E a gente tem o alimento úmido, o sachê High Dilution também, que é a indicação mais frequente para os casos de cistite idiopática. Então, com a Urinary High Dilution, a gente consegue fazer a manutenção, o manejo dos urólitos de Struvita, a prevenção dos urólitos de oxalato de cálcio, a prevenção e o manejo nutricional e de recidiva dos plugs uretrais e da cistite idiopática, uma vez que na composição dessa dieta da Urinary High Dilution, a gente também tem a inclusão de glicosaminoglicanos que vão proteger a mucosa uretral, além de EPA-DHA, que vão diminuir a inflamação dessa mucosa. Tá? Então, na Urinary High Dilution, a gente pode perceber que a gente tem uma diluição 2 vezes maior que uma dieta clássica, e aqui a gente está se referindo à Urinary SO. Uma performance bastante próxima do produto em sachê, o produto ET, uma vez que a gente sabe que a preferência por alguns tipos de alimento seco e úmido é desenvolvida na fase bem inicial do gatinho, quando ele ainda é um filhote. Então, às vezes o gato não aceita o alimento úmido. Então, a Urinary High Dilution, para esse tipo de manejo, quando a gente precisa de uma dieta que tenha uma ingestão hídrica maior, que a gente consegue com o alimento úmido, a gente consegue na Urinary High Dilution também. Lembrar que ela tem um RSS, um índice de saturação bastante reduzido, o que diminui a nucleação desses cálculos. Então, para a gente, para dissolução e para prevenção de Struvita, a gente tem uma eficácia 2 vezes maior do produto em relação à Urinary SO, e para oxalato de cálcio a gente tem uma performance 3 vezes melhor ou 3 vezes maior em comparação à Urinary SO. Com relação aos plugs, a gente consegue fazer o manejo, né, desses plugs e a prevenção quando a gente está falando de plugs considerando a Struvita como seu formador. Espero que vocês tenham gostado dessa informação nutricional que a Royal trouxe para vocês, e eu passo a palavra de novo para o Thiago. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Esse foi o Eduardo Zanelli, que contribuiu com a gente aqui com as suas informações da Royal Canin. Bom, e agora chegou o momento de conhecermos o sorteado ou sorteada que vai levar para casa o kit exclusivo da Royal Canin. Lembrando que só participa do sorteio quem se cadastrou e quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo. E vamos lá, o sorteado vai aparecer aí na tela para você. Parabéns, a nossa equipe vai entrar em contato para o envio do seu kit.
Bom, nós vamos finalizando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao Eduardo pela sua participação. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Professora Fernanda também. Eu espero que o nosso conteúdo tenha sido de muita relevância para a rotina de nossos colegas médicos veterinários por todo o Brasil. Eu agradeço em nome do VetSmart, da Royal Canin e de toda a nossa equipe. Nós nos vemos na próxima semana com a última transmissão do Fórum VetSmart de Medicina de Felinos. Novamente com a professora Fernanda Amorim, que vai falar sobre o tema de doença renal crônica. É isso, né, professora? Maravilha, uma boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eduardo.